Muito bem, Beto Largo aqui diretamente do FISWeek, o maior evento de tendências, de empreendedorismo e de inovação na área de saúde da América Latina. Eu estou recebendo aqui o Bernardo Tinoco da Roche, que vai contar para a gente todas as ações ligadas à inovação. Ele é o cara de inovação, ele é o Steve Jobs da Roche, praticamente. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Rio ETEC, Bernardo. Obrigado, vou levar esse título, hein? Gostei, obrigado aí pela gentileza. Prazer estar aqui, obrigado aí pela oportunidade. Então, Bernardo, na área de saúde, quais são as novidades em termos... Claro, quero que você fale sobre inteligência artificial, eu tenho certeza que vocês estão usando e da melhor maneira possível, mas assim também outras tecnologias, outras inovações na cadeia aí de produção, na pesquisa. Conta pra gente. Eu sou um cara que conheço muito pouco dessa área, então estou muito curioso. Legal, acho que vale a pena até começar por aí, né? Pensando na cadeia como um todo, a parte de pesquisa e desenvolvimento é uma chave onde tem uma massa de dados muito bem estruturada e historicamente, né, desde que a indústria farmacêutica, você tem a geração de informações valiosíssimas que estão ali, só que elas não estavam ainda, né, em prol, sendo apreendidas por esses e organizadas agentes. De uma maneira que pudessem ser eficientes. Exatamente. Né? Então aqui tem uma oportunidade gigante, onde a Roche certamente viu, né, abraçou e hoje já tem, né, alguns caminhos abertos nessa parte de desenvolvimento, né. Não tange isso tanto ao Brasil, né, isso é feito fora do Brasil, mas os dados que vêm do Brasil também são usados, né, para esse tipo de iniciativa, tanto na parte realmente de pesquisa mais de bancada, de moléculas, como, né, na indústria vem a parte de desenvolvimento que tem a ver com estudos clínicos, com a parte mais de aplicação daquela molécula na prática. Então, sim, tem uma série de iniciativas nesse viés, para o público que tiver curiosidade. Tem informações super, né, acessíveis aí nas nossas mídias sociais, nas nossas páginas, então tem bastante coisa para fazer um double click. Indo um pouquinho para frente, internamente dentro da organização, a gente já tem usado alguns agentes, né, um deles baseado, por exemplo, né, no ChatGPT, para realmente... Explica para o nosso público o que é um agente. Legal. Se puder, rapidamente. Exato. O agente é justamente esse intermédio entre um algoritmo que aprendeu com uma base de dados e que faz essa interface, né, com um usuário, né? E esse usuário pode tomar diversas formas, mas esse agente... É como se fosse uma inteligência, um programinha de inteligência artificial específico para uma determinada para um uso específico, isso. Exatamente, né? E normalmente você bota alguns critérios em volta dele para ele não alucinar, né? Um termo bastante comum também, né? Comum. Ou evitar alucinações. Então, esse uso ainda está sendo... É um protótipo ainda, mas já tem uma escala muito grande. Hoje, por exemplo, todos os funcionários da Roche no mundo têm acesso a essa ferramenta e elas são usadas internamente, né, para ajudar no dia a dia, né, mais diversas aplicações ali que cada área tem. Então isso também é um desdobramento. Chegando mais no dia a dia aqui, talvez, né, do que a gente está acostumado, né, nós ou como pacientes ou como acompanhantes de pacientes, familiares, enfim. A Roche é muito forte em oncologia. A gente tem dois dos cânceres mais prevalentes, né, que é o câncer de mama e de pulmão, né? Infelizmente ainda com taxas de mortalidade muito altas. E hoje a gente fala num cenário, né, de um potencial de cura grande, desde que o diagnóstico seja feito precocemente. Acabamos de sair do Outubro Rosa, estamos entrando no Novembro Azul, né? Aliás, né? Se cuidar. Todo mundo está em volta, né? Mas enfim, a gente tem uma oportunidade muito legal que é justamente usar essas tecnologias para estes rastreios. Vou dar um exemplo prático. A gente tem alguns hospitais, né, que fazem diagnósticos, né, em São Paulo, Rio Grande do Centro, com um volume brutal de tomografias, de raio-x, de imagens que são geradas para diversos fins. São pedidas, às vezes, por um ortopedista, por um cardiologista, e não necessariamente um médico ligado à área do pulmão, certo? Ali reside uma oportunidade enorme de achar os potenciais nódulos que ainda não se apresentam em sintomas. Bem numa fase inicial. Em algumas imagens que ainda não estão nas mãos de quem deveriam estar necessariamente. Então, a tecnologia vem para ajudar em escala e em acurácia
ajudando a identificar, por exemplo, esses nódulos, que de uma outra maneira eles têm uma grande chance de passar, né, naquela loucura que são as consultas, de que, né, você como paciente recebe uma série de informações que você não consegue absorver tudo e não consegue dar continuidade, né, fazer um exame adicional. Também, né? Os médicos também. Então tem muita chance dessa informação fugir. Né? E a gente acredita, e temos já esses cases ali rodando, né, de que a gente consegue, fazendo uso dessa tecnologia, ajudar, né, os pacientes a serem diagnosticados mais cedo, a terem o melhor tratamento na melhor hora e desfechos mais positivos. Legal. E aí, na área de pesquisa e desenvolvimento, aqui para o nosso público, né, a gente sempre quer boas notícias. Tem alguma, nas várias áreas de atuação de doenças, né, que vocês atacam com seus produtos, tem alguma que a gente pode ficar assim bem mais animado com uma possível cura ou uma melhoria na queda da taxa de mortalidade especificamente? Não. Tem uma série de iniciativas que são feitas, né, ligadas à parte de desenvolvimento, e aqui acho que, de novo, eu faço referência talvez, né, a depender de quem tem a curiosidade de fazer né, a referência ao site, né, a todas as informações que são públicas. Tem uma série dessas informações que ainda são restritas ao ambiente médico, então a gente tem até uma limitação do que é aberto ao público, né, por uma questão realmente regulatória, né, então quando está em fase de pesquisa, essas informações, não se pode falar. Elas são mais limitadas e é natural da indústria, mas tem uma série de informações que são abertas e públicas, e aí quem tiver curiosidade pode, né, ir atrás, que vai com certeza encontrar muita coisa bacana, com certeza. Legal. Para terminar, que o nosso tempo é curto, você está otimista em relação ao avanço da medicina, avanço das soluções? Né, eu assisti uma palestra recentemente, num evento muito legal da Casa Firjan, aqui do Rio, que tem um cara falando que assim, a gente está... Assim, é uma questão de tempo para a gente ser imortal. É isso mesmo? Mas assim, você vê com otimismo assim, diversas curas e uma melhoria geral, né, do nosso bem-estar? Não, sem dúvida. Acho que a gente está num momento da história sem precedentes. Então, esse, para mim, a gente consegue, justamente, né, a Roche sendo uma empresa de 125 anos, tem muita história para contar. E a gente está num momento que, né, a humanidade nunca viveu, então eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem as ferramentas para fazer isso acontecer. O importante é tratar elas com ética, né, com seriedade, para a gente usar sempre a âncora da ciência, né, e não, né, dos impulsos que acabam vindo de diversas forças aí externas que acabam levando, infelizmente, né, caminhos que não são apoiados, né, em dados reais, em dados factíveis de serem tomadas algumas decisões. Então, para mim, do mesmo jeito que a gente tem o potencial na mão, a gente tem a obrigação, né, e a responsabilidade de fazer o melhor uso disso como cidadão, como profissional da saúde, né, ou como paciente ou familiar de paciente que todos somos. Legal. Eu conversei aqui com o Bernardo Tinoco, da Roche. Queria agradecer muito a sua participação. Você é o primeiro a ser entrevistado aqui. Muito legal. E a gente continua. Daqui a pouco a gente vem com mais entrevistas aqui na FISWeek 2024. Obrigado. Valeu. Abraço. Beto Largman, diretamente aqui da FISWeek 2024, o maior evento na área de saúde. A gente fala de tendências, de empreendedorismo, de tecnologia e inovação. E agora eu vou falar com a Adriana Costa, que é presidente da Siemens Healthineers. E ela vai explicar o que é isso. Tudo bem, Adriana? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão apaixonante que é o que a gente faz, né? A Siemens Healthineers é uma empresa alemã, com 170 anos no mercado, no Brasil há mais de 120 anos, e o nosso propósito é como é que a gente pode, através de tecnologia e de soluções de pioneirismo, levar acesso à saúde para todos, em todos os lugares. Então, nós somos responsáveis em desenvolver tecnologia na parte de análises clínicas, na parte, né, em diagnósticos através de ressonância magnética, ultrassom,
vários equipamentos e radioterapia também no tratamento oncológico. Então, a gente está presente em mais de que 90% das decisões de saúde. E a tecnologia é vital para que a gente possa levar esse acesso dessas tecnologias a mais pessoas e lugares que apresentam desafios importantes. Pois é, falou num ponto crucial para o Brasil. Brasil, um país de dimensões continentais, né? Precisa muito de tecnologia. A tecnologia não necessariamente está no lugar, né? Tem áreas de difícil acesso. Como lidar com esses vazios, né? Ou com essas lacunas usando a tecnologia? Interessante, porque a gente enfrenta esses desafios de acesso. Obviamente, a gente está falando do Brasil, mas isso é um desafio global, né? A África enfrenta seus desafios, a Índia, mas é importante, eu acho que o primeiro é ter um olhar cada vez mais intencional para o problema, né? Então, eu vou citar 2 exemplos de projetos onde a gente possa permitir que esse acesso seja realizado. Então, você falou dos gaps assistenciais, por exemplo. A gente fez, ao longo do ano passado, todo um mapeamento no Brasil, em todas as entidades, todas as instituições públicas e privadas, para entender, por exemplo, as oportunidades onde não tem uma ressonância magnética para um tratamento que é tão importante. E para que não haja também um desperdício de colocar um equipamento onde já há esse serviço. Então, nós fizemos esse mapeamento internamente, olhando cada micro-região, município. A partir disso, nós lançamos um programa através de uma tecnologia de acesso também, o programa Ressonância para Todos, e através também de muita conversa com essas entidades, hospitais filantrópicos, por exemplo, oferecer os nossos serviços e apresentar o que esse desfecho clínico ele propicia na jornada, por exemplo, de prevenção, que é tão fundamental. E tem outros exemplos, como tecnologias de assistência remota. Nós temos um projeto em parceria com o Hospital das Clínicas de São Paulo, que propicia que, através de ressonância, ou melhor, ultrassom portátil nas populações ribeirinhas, essas populações a gente capacita esses agentes comunitários locais para que possa ser uns agentes da realização de um ultrassom, por exemplo, em mulheres em fase de desenvolvimento desse feto, de gravidez, e aí essas imagens elas são transmitidas através de ondas de 5G para o Hospital das Clínicas, onde há um hub de tecnologia aportada. Então, esse de novo, né? Eu acho que a gente fala muito de tecnologia, a gente está num evento de tecnologia para a saúde, de soluções. Acho que a tecnologia, de novo, ela é um meio condutor para que a gente enderece as problemáticas que a gente tem em várias áreas e extremamente fundamental na área de saúde. Vamos falar agora sobre novas tecnologias. Não vou poder deixar de falar de inteligência artificial. Queria saber qual o impacto da inteligência artificial nos várias etapas dos seus produtos, desde a concepção até a fabricação e, enfim, pesquisa. E também eu gosto muito de equipamentos. Queria saber, você falou eu ia perguntar, você falou de um equipamento miniatura, né, menorzinho. Portátil. Quando eu penso nos equipamentos da Siemens, primeiro eu me assusto, que eu lembro que eu vou entrar num túnel ali da ressonância, né? E eu fico sempre impressionado com como eles são grandes, né? Como eu sei que precisa, né, de tamanho, mas há possibilidade. Quais são as pesquisas para equipamentos, fora esse que você mencionou, mais portátil, e a inteligência artificial agindo aí também? Tá, então eu vou começar com a inteligência artificial, né? Nós aportamos tecnologia através de inteligência artificial há mais de 30 anos em equipamentos, por exemplo, de ressonância magnética. É claro que com o avanço da generativa, a gente amplia muito a possibilidade de combinações e da criação de algoritmos para que a gente tenha, por exemplo, resultados que sejam mais ágeis, né? Antes a gente tinha resultados de exames que demoravam muito
muito tempo. E hoje a gente já consegue, através de inteligência artificial, a que esse processamento seja mais rápido e que Mais tenha uma preciso. precisão maior. E isso, por que isso é tão fundamental? Eu acabei de participar de um painel onde a gente falou da escassez ou da necessidade da melhor capacitação e produtividade de profissionais de saúde. Trazendo um dado, por que isso é tão relevante, os estudos estimam que até 2030 nós vamos ter uma escassez de mais de 10 milhões de profissionais de saúde que precisam tratar da gente. Né? Então, não estou falando somente de radioterapeutas e radiologistas, mas eu estou falando da cadeia como um todo. E como é que a incorporação da inteligência artificial, ela suporta nisso? Exatamente no que eu falei, né? Evitando que radiologistas, por exemplo, percam tempo, se dediquem menos a tarefas que sejam repetitivas e rotineiras, a terem um olhar cada vez mais humanizado para o paciente e muito mais focado, efetivamente, nos diagnósticos de alta complexidade. Então, isso é o que a tecnologia de inteligência artificial ela propicia para a gente nessa jornada. Trazendo o ponto da portabilidade e do equipamento, né? Eu acho que o mais interessante, Beto, é que a gente precisa olhar a tecnologia de novo, eu vou repetir, como um meio. O nosso olhar, ele precisa ser pela experiência do paciente, ele precisa estar voltado à jornada do paciente. Então, cada vez mais, a necessidade que a gente tem é que a gente tenha um olhar personalizado na medicina, individualizado. Só que isso é quase que uma contradição com escalabilidade, por exemplo. Então, aí que a tecnologia vem para aportar. Eu citei um exemplo de equipamentos de ultrassom portáteis que facilitam enormemente que a gente possa fazer esses exames de uma maneira mais rápida e escalável. Eu posso citar tecnologias de mamografia e também de ultrassom que possam ser colocados em carretas ou unidades móveis. Isso nós temos vários projetos com instituições públicas e privadas para o quê? Para que a gente leve esse programa de rastreamento, por exemplo, do câncer de mama, em cidades ou em localidades onde não temos esses centros pré-estabelecidos. Então, através dessas carretas móveis, nós, em parceria com hospitais, a gente propicia esse acesso a pacientes em mais lugares. E você trouxe o dado do seu pavor de, por exemplo, de estar dentro de um tubo. É muito interessante, porque eu acabei de ter um depoimento, tem meia hora, de uma mulher que fez um exame com o nosso equipamento, com o equipamento de mamografia. E hoje, não só para mulheres, mas para homens também, um grande desafio que a gente tem para que a gente possa aumentar a escalabilidade de exames de mamografia é o medo que as mulheres têm da dor do exame, porque é um exame incômodo, além de todos os outros desafios, mas tem muito uma resistência do paciente para essa dor. E essa pessoa que cruzou comigo aqui no evento, ela falou, acabei de ter acesso, acabei de fazer a minha revisão, a minha mamografia, eu fiz com o equipamento de vocês e foi incrível, eu não senti dor. Então, esse é o foco da experiência do paciente, colocar o paciente no centro da tecnologia e no centro das decisões que a gente desenvolve equipamentos. Um outro são os diâmetros também das nossas ressonâncias, propiciando que muitas vezes eles sejam mais inclusivos, por exemplo, né? Então, diâmetros mais extensos. Então, tem toda uma preocupação nossa na Siemens Healthineers com o equipamento para a melhor jornada do paciente. É do paciente que nasce para que a gente possa, o nosso grupo de engenheiros e engenheiras e técnicos, desenvolver os equipamentos que sejam cada vez mais acessíveis e que propiciem a melhor experiência para o paciente. Legal. Adriana, a gente está chegando ao final do nosso tempo, mas eu queria falar sobre o futuro. Eu sempre gosto de um pouco de exercício de futurologia e de uma mensagem otimista, já que a gente está no FISWeek 2024 da Siemens, né, da sua área dos Healthineers. O que você poderia dizer que vem por aí, que assim, é legal e que assim, as pessoas vão gostar e que vai mudar o mundo de uma certa maneira?
Beto. Pergunta ambiciosa. Nós vamos viver mais, né? Ótimo. Esse já é essa já é uma ótima notícia, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar na saúde, não só em viver mais, mas em viver melhor. Então, acho que eu trago 2 pontos. Que a tecnologia ela precisa ser um caminho para que a gente enderece as grandes problemáticas que a gente tem de acesso, de desigualdades sociais, econômicas, realidades num país continental como o Brasil, que tem realidades muito diferentes na área de saúde. Então, o primeiro ponto do futuro, que é o presente, é que a gente precisa olhar que a tecnologia é uma grande impulsionadora dessas transformações. E o segundo ponto, as pessoas me perguntam muito, né? E aí, a máquina vai substituir, a inteligência artificial vai substituir o ser humano, as pessoas? Eu digo que não. O que ela vai fazer é que, de novo, que os profissionais de saúde, como eu citei, eles possam gastar mais tempo conosco, nos escutando, entendendo os nossos desafios, entendendo os nossos medos, entendendo as nossas dores, para que aí a gente tenha cada vez mais um atendimento humanizado, personalizado, individualizado. Então, isso a tecnologia pode ajudar. E eu acho que essa não é uma mensagem que a gente precisa para o futuro. A gente tem que agora discutir isso de uma forma cada vez mais intencional, com colaboração entre... Aqui a gente está com startups, a gente tem prestadores de serviço, nós temos indústria, temos profissionais de saúde. De novo, isso é uma responsabilidade colaborativa de toda a cadeia, que através de cocriação a gente pode impulsionar ou chegar nesse futuro muito mais rápido do que a gente espera. Muito obrigado, Adriana Costa, da Siemens Healthineers. Muito obrigado pela sua participação aqui na Band News, aqui no Rio ETEC. E a gente volta já já. Bem, estamos de volta aqui com a FISWeek 2024, o maior evento de inovação, empreendedorismo e tendências na área de saúde da América Latina. Eu vou falar agora com o Masanori Shibata Júnior, que é o Doutor Consulta, criou o Doutor Consulta. Tudo bem, Massa? Tudo bem, Beto? Obrigado pela oportunidade. Me conta a história do Doutor Consulta e como a tecnologia está atrelada, que eu sei intimamente, né, a esse empreendimento. Bom, vamos lá. O Doutor Consulta nasce em 2011 de uma necessidade da população, onde a gente tem um setor suplementar, um setor privado, estruturado, e o SUS, mas a gente tem ali uma oportunidade de atender uma população que tem dinheiro para pagar uma consulta particular, um exame, mas que não necessariamente consegue pagar um plano de saúde. Então, o Doutor Consulta nasce nesse ambiente. Esse é o nicho, né? Esse é o nicho, tá? Então, esse nicho, ele começa a ser trabalhado com uma cabeça muito forte de dados e tecnologia. Então, o Doutor Consulta nasce como uma rede de clínicas que está calçada em tecnologia para que, usando dado, para favorecer e para produtar, né, o que a gente poderia fazer de melhor em produtos para esses clientes que a gente tem hoje. Então, o Doutor Consulta, dentro da base tecnológica dele, ele foca muito em oferta e demanda, de entender o que o cliente precisa, onde ele precisa. Então, começa a se investir muito na questão do melhor sistema e no melhor forma de processo de agendamento que a gente tinha que ter, e também no entendimento desse usuário, desse cliente que começa a ser atendido do Doutor Consulta e começar a dividir esses pacientes em grupos para a gente conseguir fazer mais padronização dentro dos atendimentos que a gente faz. Por exemplo, pediatria, paciente crônico. Crônico é o quê? O paciente de pressão alta, o paciente diabético ou, eventualmente, até o paciente idoso, que é um grupo bem forte, que vem crescendo bastante, até pelo envelhecimento populacional dentro da nossa base. Então, a gente começa a usar a tecnologia para isso. O que a gente coloca de tecnologia atualmente para melhorar esse processo? É justamente a inteligência artificial agora, que todo mundo fala generativa, que são esses agentes digitais. O que é isso? É a tecnologia trabalhando sozinha para tentar fazer com que a melhor oferta, voltando ao caso da oferta, chegue para aquela demanda, sem uma intervenção do ser humano. Então,
as empresas ainda, inclusive a gente um pouco, a gente ainda está muito habituado a trabalhar com operadores que fazem todo o processo de atendimento. Quem não está aqui acostumado com o call center ou com o 0800 que você vai ligar para tentar marcar alguma coisa. No nosso caso, a gente começa a usar a tecnologia aplicada através desses agentes digitais, que ao invés de você ter que falar com um humano, você fala com uma máquina e você nem percebe muitas vezes que você está falando com uma inteligência dessa, né? Então, essa é a força motriz do Doutor Consulta, que é onde a gente consegue manter e dar relacionamento para esse cliente nas diferentes fases que ele tem ali de necessidade para usar soluções como a nossa, e do outro lado, da gente ter um melhor entendimento para continuar segmentando essa população em grupos para que a gente consiga ser mais preciso na assistência que a gente vai prestar. Legal. Curiosidade minha, dos fundadores, tem alguém ligado à medicina e tem alguém ligado à tecnologia? Imagino que sim, né? Sim. O fundador é o Tomás, pai dele né, um urologista renomado, o Dr. Miguel Srugi, e que eu acho que foi a grande inspiração dele na hora dele trazer o Doutor Consulta à tona, porque era exatamente essa oportunidade de poder atender e atuar numa camada da população que não necessariamente conseguiria ter acesso a uma assistência de um Dr. Miguel, por exemplo, né? Então, aonde que a tecnologia também ela favorece, ela pode ampliar esse acesso à qualidade de saúde? Através dos protocolos. Então, uma das coisas também foi essa, por mais que o Tomás não médico, mas ele tinha ali uma base forte com o pai dele médico, os protocolos dos médicos renomados na época do Brasil, foram os protocolos que o Doutor Consulta passa a usar. Então, o paciente da favela de Heliópolis, o paciente de Paraisópolis, até mesmo no Rio de Janeiro, na pouca jornada que a gente teve aqui, ele começa a ter o mesmo tipo de atendimento, com exceção do médico que está ali entre paciente e médico nessa relação, através de um protocolo, através de um sistema próprio que o Doutor Consulta desenvolveu. Então, são as condutas, as árvores decisórias de bons médicos sendo aplicadas para uma população C que não teria a oportunidade de vivenciar esse tipo de assistência se não fosse dessa forma. Vocês foram criados em 2011, certo? 2011. O que mudou, então, no panorama aí 13 anos depois, né? E como a tecnologia também, queria saber como é que foi. Deve ter sido muito interessante ver a evolução do produto de vocês, porque vocês surfaram numa onda maravilhosa, né? Sim. Assim, foi a inteligência artificial generativa é muito boa, e a inteligência artificial, de uma maneira geral, ajuda muito vocês, né? Sim. E onde vocês estão presentes no Brasil? Olha só, primeiro da evolução, aonde a gente evolui bastante? Em lições aprendidas. Então, muitos erros, muitas tentativas que eu acho que trouxeram maturidade para a empresa. E hoje o que a gente sabe é que o nosso valor está onde a gente começou. Então, a gente, por conta até da própria base de dados e onde a gente enxerga que a gente gera valor, a gente gera valor aonde? Nas consultas que esses pacientes, especialidades, não conseguem e nos exames e procedimentos que eles também não conseguem no tempo que eles quereriam ter. Então, aqui eu acho que é um ponto bem importante, que assim, essa questão do prazo, a temporalidade entre a solicitação e a realização de uma outra consulta ou de um evento é o que gera muitas vezes frustração, seja no público ou no privado. Então, a tecnologia no Doutor Consulta, ela evoluiu com a cabeça desse cliente e fez com que a gente tivesse prazos cada vez melhores para poder oferecer para essa base que nos usa, tá? E esses prazos são importantes até para uma questão da saúde mesmo, Saúde né? mesmo. 2, Saúde 3 mesmo. dias podem fazer muita diferença. Muita diferença. Minha mãe passou por isso há pouco, uma infecção urinária, Sim. detectou muito rápido por 90 anos de idade. Imagina se tivesse que esperar mais 2, 3 Pois dias. é. Né? E a saúde brasileira é muito hospitalocêntrica. A saúde do Brasil está centrada na saúde hospitalar e de pronto-socorro. Então, o que acontece é que numa situação como a da tua mãe, ato contínuo é você, puxa, eu já vou direto para o pronto-socorro. Mas se ela tem um médico de referência, ela poderia ligar, ela poderia marcar consulta para o dia seguinte sem se expor, inclusive, pela idade, a uma exposição de pronto-socorro, onde ela estaria aberta a uma infecção ou algum tipo de patologia pior, né? Então, aqui é um ponto onde a gente consegue complementar bastante o sistema. E onde estamos? A gente hoje, depois, né, a pandemia, ela veio para alertar não só o Doutor Consulta, mas o ambiente de saúde de uma forma geral. E tomamos a decisão lá atrás, foi tomada a decisão de retrair a empresa, e a empresa se concentrou em São Paulo, e para
consolidar o mercado de São Paulo. Então é onde a gente está hoje. Então agora a gente começa a estudar novas praças para a gente começar a pensar num processo de expansão fora do estado de São Paulo, obviamente, uma vez que a gente consegue ter esse motor, essa força de tecnologia que nos apoia, que dá para a gente a possibilidade de já estudar uma nova fase estratégica numa nova capital. Legal. Quantas pessoas estão hoje, doutor? Hoje, considerando os CLTs mais as pessoas jurídicas, quase 3 mil pessoas trabalham dentro da empresa hoje. Legal, legal. Muito bom a participação aqui do Masanori Shibata Júnior, do Doutor Consulta. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado boa pela sorte. Oportunidade. Valeu, a gente volta Valeu. já já. Obrigado, Beto. O Rio é Tech. Valeu. Eu estou com o Josier Vilar, que é o cara, é o responsável desse evento, que é o maior evento de saúde, de inovação, de empreendedorismo, de tendências na área de saúde. E eu vou falar com o Josier, vou perguntar, estou curioso, como surgiu essa ideia. Seja bem-vindo, Josier. Obrigadíssimo. Essa ideia, na realidade, ela surgiu há alguns anos atrás, quando nós, do setor saúde, eu sou médico. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou médico, sou empresário do setor saúde, exerci a medicina assistencialista durante muitos anos, fui professor da Universidade Federal Fluminense e depois eu resolvi empreender na saúde e montei uma empresa de home care que ganhou padrão assim, nacional, ela se disseminou pelo Brasil. Atualmente, Aí, depois disso, eu fundei esse Fórum Inovação Saúde, se transformou nesse grande festival de inovação. Eu gostei do nome, festival. E agora eu sou também o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E é nessa condição de presidente da Associação Comercial de Rio de Janeiro, e de ter sido o fundador desse Festival de Inovação em Saúde, que eu entendi que nós poderíamos estar contribuindo para o Rio de Janeiro voltar a ser protagonista no ambiente empresarial da saúde, mas não somente no ambiente empresarial da saúde, que fosse protagonista da saúde brasileira, naquilo que tem maior possibilidade da gente construir um caminho virtuoso para nosso estado, para nossa cidade, que é através da inovação, através da transformação digital, através do empreendedorismo, construir, e eu estou utilizando toda a minha potencialidade de presidente da Associação Comercial para construir um ambiente de negócio. E quando eu digo ambiente de negócio, não é um ambiente de negócio somente privado, um ambiente de negócios público, que seja virtuoso para a nossa cidade e para o nosso estado, através de incentivos para que a inovação, e não somente a inovação disruptiva, aquela inovação que acaba com o passado e constrói tudo de zero. Não. Eu defendo muito mais a inovação incremental, aquela inovação que você vai melhorando os processos, você vai melhorando a incorporação tecnológica, você vai melhorando a qualificação das pessoas. E tudo isso, dentro do setor saúde, tem que ter um único propósito, que é melhorar o acesso da população, especialmente a população mais pobre, aos serviços médicos assistenciais. Não faz o menor sentido que um pobre que tenha um câncer não possa ser tratado no tempo certo, na hora certa, do que aquele que tem mais posse, mais dinheiro, que possa conseguir fazer o seu tratamento. O rico, ele obviamente terá mais acesso a hospitais de maior luxo, de maior conforto. Mas nós não estamos discutindo a igualdade de acesso ao hospital de maior conforto e maior luxo. O que nós queremos é implantar um modelo que garanta o acesso em tempo real a todo mundo a um tratamento correto, a um diagnóstico na hora certa. Não faz o menor sentido eu ter milhares e milhares de mulheres carregando um câncer de mama sem poder ter acesso ao tratamento. E isso somente melhorará se nós tivermos incorporação de novas tecnologias, de nova capacidade de fazer o diagnóstico mais rápido, reduzindo a fila de espera para o tratamento, e isso se faz com inovação. Inovação para garantir o acesso. Essas são as duas palavras-chave que eu penso sejam transformadoras para a saúde brasileira. Legal.
Você está falando no programa certo, é o Rio ETEC, é um programa sobre inovação e tecnologia no Rio de Janeiro. Mas me conta, então, a evolução. Há quanto tempo acontece a FISWeek e como é que está a evolução disso? Como é que você está A vendo? FISWeek tem 5 anos que ela acontece. Ela começou no Museu da Manhã, num ambiente muito pequeno, restrito, e vem crescendo a cada ano. E este ano eu tenho assim, o prazer, a satisfação e o orgulho de ver aqui estar acontecendo num ambiente de 8.000 metros quadrados, milhares de pessoas participando, quase 7.000 inscritos participando desse grande evento que nós estamos chamando de Festival de Inovação na Saúde, o FIS. A Semana do Festival de Inovação da Saúde, e junto com ela, nós estamos discutindo de uma forma separada o Rio Health Forum, um fórum fechado para 250 convidados para discutir o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde brasileira e de que forma o Rio de Janeiro pode estar contribuindo através da inovação, através da indústria do conhecimento, da indústria de serviços, porque esse complexo industrial da saúde, ele não fala somente da indústria fabril, que produz medicamentos, que produz insumos, que produz equipamentos, fala disso também. Claro, a pandemia mostrou para todos nós que o Brasil estava desindustrializado no segmento saúde e nós tínhamos que importar desde luvas, máscaras, coisas muito simples, equipamentos de proteção individual. O Brasil parou de produzir por conta da globalização e nós passamos a comprar da China e da Índia. Quando veio a pandemia, faltou esses insumos. Então, nós temos, nesse momento, que fazer um chamamento para o setor privado, investir para garantir ao setor público um estoque estratégico de todos esses insumos na eventualidade de uma nova epidemia ou de uma nova pandemia, nós termos os recursos necessários para tratar a população brasileira. E o Rio tem uma grande oportunidade nesse complexo industrial da saúde, no que diz respeito especificamente à indústria do conhecimento, porque aqui nós temos a Fiocruz, temos universidades, centros de pesquisa dos mais variados, que podem estar contribuindo para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas no setor da saúde. Então, nós temos o conhecimento e a indústria da inovação através das startups. Veja, nós temos 120 startups aqui nesse nosso evento, trazendo soluções, as mais diferentes soluções, desde a solução para resolver o problema da fila de espera do sistema de regulação, o popular CISREG, até coisas mais simples e de qualquer natureza que possa melhorar o acesso da população aos serviços médicos assistenciais de qualidade. O Rio não pode perder essa oportunidade e tem que ser protagonista disso. E o poder público tem que nos ajudar. O prefeito tem sido muito solidário, o governador do estado muito atuante também, junto com o prefeito, tem sido 2 grandes parceiros da iniciativa FIS, para que nós possamos ter o Rio de Janeiro como um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. Então, esse fórum nosso aqui tem esse lógica, esse propósito, transformar o Rio numa referência nacional em inovação da saúde. Então, para terminar, Josier, fala aí, sem deixar ninguém enciumado, mas fala aí os destaques, fala para o público o que você recomendaria, os painéis, o que você acha de mais interessante. Claro, nós tivemos já aqui hoje um encontro com o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o ministro Jorge Messias, para discutindo uma coisa muito importante, que às vezes a gente não dá atenção devida, a segurança jurídica para se investir. Porque os contratos no Brasil, muitas vezes, não são respeitados pelos governos que se sucedem. Então, nós queremos transformar a saúde numa obrigação não do governo, mas do Estado brasileiro. Que entre governo e saia governo, mas que ele garanta que as coisas vão ser cumpridas. Então, os processos regulatórios, as dificuldades todas que acontecem no dia a dia, elas precisam estar dentro de um estamento legal que dê assim, a garantia para aquele sujeito investidor estrangeiro ou investidor nacional que queira investir no segmento de saúde, tenha a garantia de que, ao investir numa fábrica aqui, ele não vai ter amanhã ou depois uma dificuldade regulatória qualquer e deixar de produzir,
ou ele vai ter uma garantia de que o Estado está se comprometendo a adquirir os produtos que ele vai investir aqui, e daqui a 2 meses vira o governo, e o governo novo diz, não compre mais nada dessa indústria, e a indústria, ela quer minimamente, o investidor, ele quer minimamente garantias de que isso vai acontecer. Portanto, nós tivemos aqui palestras magníficas hoje, tanto do ministro quanto do ex-ministro Jorge Temporão. E tivemos assim, encontros maravilhosos com o ministro, a diretora-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Mário Moreira, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, diversas autoridades, personalidades de diversos setores do segmento de saúde, da indústria, do serviço, do sistema regulador, de governo, dos hospitais, a Rede Dora, a Rede Amil, enfim. Está todo mundo aqui. Todo mundo aqui, junto e misturado, Isso. fazendo um pensamento estratégico para a saúde, mas com olhar para o Rio de Janeiro, que é o que eu quero fazer de volta para o Rio de Janeiro, o protagonismo que ele nunca devia ter perdido ao longo da sua vida. José, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo evento, está Obrigado. realmente muito bacana. Quantas palestras? Ih, são quase 500 palestras É aqui. palestra pra caramba, É palestra muito conteúdo, demais. Quase tem, 500. tem muita coisa diferente aqui, realmente são vários palcos e está bem distribuído, você consegue ver, ouvir um outro, está tudo tranquilão. Muito obrigado. Venham para cá que está bacana. Venham para cá, aqui na Expo Mag, aqui ao lado da Prefeitura, no centro do Rio. Esse ambiente aqui está maravilhoso, é muito importante encontrar todos aqueles que querem uma saúde melhor para o povo brasileiro. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Esse é o Rio ETEC, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, José. Valeu, parabéns. Valeu. Esse é o Rio ETEC voltando aqui da FISWeek 2024, o maior evento de tendências, de inovação e de empreendedorismo da América Latina que está acontecendo no Rio de Janeiro. E a gente vai falar de empreendedorismo, de inovação, não é isso, Patrícia? Isso mesmo. Eu estou com a Patrícia Lacombe, da Aira Saúde. Patrícia é fisioterapeuta e se embrenhou aí pela tecnologia, que acredito que não seja uma área muito lá no passado que você conhecesse, para poder ampliar, né, a chegada da fisioterapia de qualidade para outros lugares, não é isso? Sim, a área de saúde, antes da pandemia, sempre foi deficitária no pensamento de inovação, de uso da tecnologia para transmissão de conhecimento. Porque a tecnologia sendo usada para prestação de serviço é bastante difícil de entender que você consiga fazer com a mesma qualidade. Então, eu trouxe uma metodologia da França de fisioterapia, que ao invés de atuar na dor, na lesão, ela atua na causa do problema. Então, ela tem um foco preventivo muito forte. E aproximadamente 3 anos atrás, nós vimos a necessidade de ampliar esse serviço de fisioterapia, porém, qual era a nossa dificuldade? Nosso desafio era levar com a mesma qualidade a prestação de serviço que era assistencial, quando você vai em loco, à distância. Então, criamos um software onde todo o tratamento do paciente está inserido lá dentro desde o primeiro dia que ele nos procura. Ele tem lá dicas de exercícios para qualquer coisa que ele venha sentir, independente dele estar no ambiente de fisioterapia ou não. Então, se ele está viajando, se ele está no ambiente de trabalho e ele teve uma dor no pescoço, uma cãibra, um torcicolo, ele consegue ter autonomia para resolver o problema dele ali em loco, sem depender do profissional, mas com uma orientação por trás. Esse software traz relatórios médicos que ligam o paciente a todo o tratamento dele. E hoje ele está implantado, o software e as nossas unidades físicas, na maior parte das operadoras de saúde do Brasil. Porque a gente consegue levar o mesmo padrão de atendimento, ter resultados parecidos e principalmente favorecer aquele que é o usuário final, que é o paciente, que na maior parte das vezes não precisa operar. A gente é especialista em tratamentos de crônicos, então todo tipo de trabalho de alto custo
vem para a nossa mão, porque é bom para a operadora, é bom para o paciente, a gente consegue levar um produto que seja preventivo, que pense na pessoa, no processo de envelhecimento dela. E a tecnologia foi a Fundamental. cereja do bolo. Como é que foi essa procura? Vocês têm um time de desenvolvedores? Como é que você tem sócios nisso? Como foi criar esse empreendimento? Olha, acho que eu nunca contei a verdade para ninguém, mas assim, empreender, né, e inovação é bem diferente de uso de tecnologia. A área da saúde é muito nula no conhecimento de como usar. E hoje todo mundo fala, vamos instalar inteligência artificial, tecnologia, mas de fato, para que você vai colocar aquilo? Qual é o propósito? Eu acho que o primeiro ponto, vou entender o propósito. E isso aconteceu numa viagem que eu estava técnica nos Estados Unidos, onde eu fui visitar uma empresa que ela conseguia disseminar o que ela fazia com o mesmo padrão e qualidade, usando tecnologia para isso. Esse foi o meu primeiro despertar de que eu precisava da tecnologia para conseguir estabelecer aquele propósito da empresa. E aí nós contratamos uma empresa que fez todo o desenvolvimento. Porém, quando você está falando em fisioterapia, você está falando em exercícios, em cuidado. É bem diferente de E tudo. o próprio desenvolvedor teve muita dificuldade de Imagino. pensar numa tecnologia que não perdesse a essência do que é o cuidar, a essência do que é o calor humano, o que é a você ter compaixão pela dor. Então, a nossa tentativa foi não tornar isso um ambiente frio, mas um ambiente que o usuário pudesse ter as respostas que ele desejava, sem perder o acolhimento que normalmente é dado num atendimento presencial. E o que mudou? Esse software foi lançado há 3 anos, é isso? Não? Na verdade, há 3 anos, depois da pandemia, ele foi difundido, Sei. porque a gente sabe que a inovação, a tecnologia, ela tem que vir também num tempo certo. Quando eu lancei o software há 10 anos atrás, Tá. não existia nenhuma Banda larga. possibilidade, não se tinha valor nisso na saúde. Entendi. As pessoas não estavam acostumadas a fazer uma consulta via telemedicina. Então, a pandemia abriu essa lacuna. Então, há 3 anos atrás, eu me associei a um grupo que tem sede aqui no Rio de Janeiro, o Grupo Vitus, que é um grupo que trabalha com tudo que é osteomuscular, ortopedia, reumatologia, e a gente conseguiu dar corpo para essa tecnologia que até então a gente não conseguia colocar no mercado. Foi um grande case assim, de persistência. E o que mudou, assim, nesses 3 anos? Quais foram os aprimoramentos que vocês fizeram? Algumas coisas que, quando você lança um novo aplicativo, um novo serviço, você vai ajustando. Tem toda a razão. Né, o Instagram, na verdade, ele é fruto de um outro aplicativo que a parte de fotografia estava dando certo, mas o aplicativo morreu. Quer dizer, como vocês... o que mudou e o que realmente vocês viram que estava certo e o que vocês tiveram que fazer alguns ajustes? Foi uma pergunta excelente, porque realmente há 10 anos atrás não se falava em software, e montar tudo isso e ser assertivo ainda hoje, né, foi algo que a gente teve que revisitar e olhar novamente. Eu acho que as modificações, tirando aquilo que é a modernização da cor que é usada atualmente, foi a experiência do cliente. Então, trazer desde o momento da entrada dele no software até o momento da cura, da alta dele, como era a experiência. Então, 2 pontos foram muito importantes de serem inseridos. Primeiro, estratégias de melhora da adesão desse cliente ao uso da ferramenta. Isso é sempre um problema. Para esse tipo de software tem isso. Né? E aí a gente tinha que entender como ele se sentia a cada sessão, quais eram os exercícios que ele entendia que eram bons para ele, que ele melhorava mais rápido. Então, nós usamos a inteligência artificial
para que o software pudesse readequar a combinação de exercícios de acordo com a experiência de cada um. Então, se tem um exercício, por exemplo, que você se sente bem, pode ser completamente diferente de outro usuário, mesmo que vocês tenham a mesma dor. Porque o corpo da pessoa é diferente, a atividade diária dela é diferente. Então, isso foi uma adequação que nós fizemos ao longo do tempo para corrigir esse processo de experiência e baixa adesão que nós percebemos. E um outro ponto foi trazer todos os usuários para um ambiente com o profissional, antes dele usar o aplicativo de forma assíncrona, sozinha. Então, o usuário ele passa ou pelas nossas unidades físicas, ou ele passa por um processo que a gente chama de telereabilitação. Então, ele está numa tela com o fisioterapeuta do outro lado, o fisioterapeuta explica o processo para ele, explica por que ele vai fazer aquilo daquela forma, a importância daquele software, os benefícios que aquilo pode trazer. E aí sim a gente percebe que isso aumentou bastante a aderência ao programa. Porque se eu só te desse uma senha e um login, você tem a motivação de entrar ali, usar sozinho e realmente seguir um programa, é muito difícil ainda atualmente. Olha, Patrícia, eu só posso dar parabéns para você, uma empreendedora, fisioterapeuta, correu atrás, né? Resiliência, e você está dentro aí das especificações desse evento que é inovação, empreendedorismo e tendência. É isso aí. Quem sabe, né? Essa tendência veio para ficar mesmo, né? Parece que sim, né? Até porque nessa área não tem ninguém no Brasil que faz isso, Olha né? só. Então, o pioneirismo é um desafio também, né? Isso Muito aí. obrigada pela oportunidade. Obrigado, esse é o Rio Etec, a gente volta daqui a pouco. Obrigado.